Fala pessoal, estamos aqui no Congresso Brasileiro de Cardiologia. Estou com o Dr. Remo Holanda, que vai comentar um pouquinho sobre como interpretar o artigo científico, que é um assunto que muita gente tem dificuldade, né? Então eu vou fazer algumas perguntas aqui, ele vai fazer uma apresentação discutindo exatamente esse tema. Então, primeira coisa, Remo, uma coisa que o pessoal geralmente tem dúvida. O maior trabalho sempre é o trabalho mais confiável, ser o melhor trabalho, ou o tamanho não faz tanta diferença assim? Pois é, Figuinha, isso é um erro comum mesmo. Nem sempre o maior estudo é o melhor. Você não deve se basear apenas no tamanho, você também deve ver a metodologia, a qualidade. Às vezes o estudo ele pode ter 100 mil, 200 mil pacientes e ter um resultado falso. Por quê? Porque a metodologia é ruim. Isso é algo que é muito importante o pessoal não cair nessa. Ou então, às vezes, você tem um estudo de 50 mil pacientes e a evidência dele é pior do que um estudo sobre a mesma doença de 10 mil pacientes. Perfeito. Então, o tamanho não é documento, né? Então, a segunda dúvida interessante que o pessoal pergunta é: eu peguei um artigo científico e veio com um P menor que 0,05. Quer dizer que o estudo é positivo, é perfeito, vamos aplicar ou não é tão verdade assim? Pois é, essa também é outra que o pessoal cai muito, né, Figuinha? O valor de P, pessoal, ele serve para avaliar se aquele achado é devido ao acaso ou não. Ou seja, é só um achado ocasional. Mas, na verdade, você tem que olhar também se existe um outro problema, que é o viés. Ou seja, às vezes o resultado ele está longe da verdade, porque, por exemplo, o tipo de tratamento, existe um viés de seleção, um viés de medida do desfecho, de aferição, esse tipo de coisa. Então, não vale apenas olhar o valor de P e dizer está menor do que 0,05, tá ótimo, vão aplicar na prática clínica. Também é importante conhecer outros detalhes de metodologia para você realmente saber se aquilo é confiável ou não. Então, tomar cuidado, que o pessoal erra muito da interpretação do valor de P. Perfeito. E uma última dúvida aqui que o pessoal fala bastante. A gente já tem uma aula com muito mais dúvidas, né, que o Remo vai falar aqui. Mas uma última dúvida para a gente finalizar aqui é em relação a um estudo. Você pegou lá o estudo veio negativo. Botaram lá 5, 10 mil pacientes, o estudo veio negativo, mas o pessoal traz que uma análise de subgrupo veio positiva. Então, não é tão negativo assim. Vamos acreditar nessa análise de subgrupo? Quanto que a gente pode confiar numa análise de subgrupo de um estudo maior que foi negativo? Pois é, essa também é outra situação que o pessoal escorrega demais. Veja, quando você tem isso que você falou, o fato de você ter encontrado um resultado em um subgrupo não quer dizer que você pode concluir aquilo. Aquilo é apenas uma hipótese. Existe um exemplo bem clássico do estudo ISIS-2, aqueles que a gente fala bastante, né, de aspirina, streptokinase e tal, em que os caras encontraram que quem era do signo de Gêmeos não se beneficiava da aspirina. Logicamente, isso é balela, não é, você não vai, exato, você não vai parar a aspirina porque seu paciente nasceu tal dia e tudo mais. Mas é apenas para ilustrar como a análise de subgrupo é frágil metodologicamente. Então, você viu a análise de subgrupo, no máximo que você tem que fazer é gerar a hipótese que deve ser investigada em um futuro estudo e não acreditar diretamente nela. Não, perfeito. Acho que já 3 dicas top aí. Quem quiser saber mais, acompanha a gente aqui, acompanha as aulas do Remo. A gente tem um curso de medicina baseada em evidência do Dr. Remo aqui que aprofunda muito mais em todos esses assuntos. Continue acompanhando a gente aqui no Congresso Brasileiro de Cardiologia. Muita coisa legal rolando por aqui.